grande multidão o seguia. Na multiplicação dos pães e peixes, conta-se a palavra do Senhor, que naquele episódio acontecido, naquele fato acontecido, verdadeiríssimo, né? Jesus alimentou com aqueles pães e aqueles peixes mais de 5.000 pessoas. É isso? É isso, né? Mas eu tenho para dizer aos irmãos que foi muito mais do dobro disso daí. Porque na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus que alimentou mais de 5.000 homens. Porque contava-se somente os homens. A Bíblia é enfática em relatar que mais de 5.000 pessoas foram alimentadas pelo Senhor, somente sendo contados os homens, sem contar mulheres nem crianças. Agora vocês imaginam a quantidade de pessoas que tinham, né? Se em todos os lugares que nós vamos, que os homens me perdoem nesse momento, mas nós somos em maiores números do que vocês homens, né, Luciana? Nós somos em maior número do que vocês. A gente chega junto mais do que vocês, entendeu? Agora, se o Senhor Jesus alimentou e seguia a Ele pelos desertos, pelas planícies, pelas montanhas, em todas as cidades que ele andava, todas as aldeias que ele percorria, seguia a Jesus uma enorme multidão. Na multiplicação, como eu já falei, ele alimentou mais de 5.000 homens, quer dizer, entre homens, que eram mais de 5.000, mulheres, que eram muito mais de uns 8.000, e crianças, que são incontáveis, né? Quantas pessoas Jesus alimentou? Quantos eram o número das multidões que seguiam o Mestre? E essa mulher, com hemorragia profunda, enfrentou toda essa multidão para receber do Senhor o milagre da cura. Não é verdade? Olha, e nós esquecemos de anunciar, de falar hoje pela manhã, pastor, que ela encontrou com o Mestre uma situação ainda mais inusitada, porque Jesus estava a caminho da casa de Jairo para ressuscitar a filha de Jairo. Não é? Quer dizer, a multidão ainda era muito maior de curiosos para ver se realmente Jesus ia fazer o quê com uma menina que já estava morta. Verdade. Aí Jesus seguiu para a casa de Jairo. No caminho, que a mulher pensa o seguinte: ela vivia nas cavernas, fora da cidade, porque toda pessoa impura, porque ela tinha uma hemorragia, ela era considerada imunda, impura, diante dos olhos da população da época, né? Porque eles viviam sob o domínio da lei, e pela lei, a lei que foi dada a Moisés, ela era realmente uma mulher impura, como eram impuros os leprosos. E esses leprosos e os impuros de qualquer espécie, eles não poderiam continuar na cidade. Eles eram dispensados da cidade, né? Convidados a se retirar da cidade, e viviam à margem da sociedade, totalmente enfermos, esperando a morte chegar. Não podiam entrar na cidade para não contaminar os puros que ela vivia, né? Mas ela ouviu falar que Jesus ia passar por ali. Ela falou o quê? Não posso de forma nenhuma perder essa oportunidade. Eu preciso tocar no Senhor. Eu preciso tocar pelo menos na orla do seu manto, na barra
da sua roupa, na barra do seu manto, né? Nos seus vestidos. A Bíblia fala aqui, olha, quem tocou no meu vestido? O Senhor Jesus perguntou assim. Vestido era aquele manto que jogava por cima daquelas roupas que eram longas, né? Ela colocou no coração dela o quê? Eu preciso, tão somente, eu tenho certeza no meu coração, eu tenho certeza na minha alma, que se eu conseguir vencer essa multidão, né? E chegar até o mestre, e conseguir pelo menos tocar a barra da sua roupa, eu tenho certeza que eu ficarei curada. Essa foi a fé daquela mulher, né? E muitas vezes hoje, quando a gente enfrenta algum problema, né? Alguma situação difícil na nossa vida, muitos de nós, muitos mesmo, entristecem. Cadê Jesus? Muitos entristecem, muitos pensam que o Senhor não está nem aí mais para mim, o Senhor já me esqueceu, o Senhor virou as costas para mim. Mas o que eu tenho para dizer para você nessa noite, o Senhor não vira as costas para ninguém. Ele só faz o que tem que fazer na nossa vida, no tempo dele, como todos nós já sabemos disso, e todos nós pregamos muito sobre isso nessa igreja. Não é verdade? E sendo assim, a mulher colocou em prática isso que ela colocou no coração. Não ficou somente no desejo, não ficou somente na vontade dela, não ficou somente no coração dela, aquela vontade de ir até o mestre. Ela podia olhar e falar assim: poxa vida, é tanta gente, como que eu vou conseguir chegar até esse homem? Como que eu vou conseguir tocar pelo menos na roupa dele? É uma coisa, humanamente falando, aos olhos nossos, aos olhos carnais, impossível para uma mulher que estava desfalecida pela doença. Mas ela enfrentou. Ela foi e ela venceu. Mas uma coisa também, ela conseguiu vencer também de uma outra maneira. Como? Eu acredito que ela tenha se escondido. Para ela ir até o mestre, aquelas capas que eles usavam, nessas novelas da Record, que passam muito sobre aquelas vestimentas que eles usavam antigamente, né? E tinham capas que tinham capuz colocado na cabeça. Eu acredito, até comentei isso hoje de manhã com os irmãos, eu acredito que ela tenha tido esse pensamento, né? De se esconder por debaixo de uma capa dessa, para conseguir chegar até Jesus. Porque se ela não fosse escondida, ela seria denunciada. Porque quando um impuro entrava na cidade, todo mundo começava a gritar: impuro, impuro, está imundo. E todos pegavam pedras para atirar no doente, tanto leproso como enfermos de qualquer tipo de enfermidade contagiosa, para fazer eles saírem novamente dos portões da cidade para fora, porque eram nas cavernas que eles tinham que ficar para não contaminar os puros da cidade. Entendeu? Aí, para ela chegar até o mestre, ela teve que usar de alguma artimanha para ela conseguir se esconder. Eu creio, Dalva, que ela tenha colocado alguma capa, algum capuz, puxou aquele manto para o rosto, para que não fosse descoberta, se cobriu todo com aquele manto, né? E foi se enfiando no meio dessa grandiosíssima multidão e conseguiu chegar até o Senhor Jesus. Lá no centro da multidão, indo para a casa daquele homem, do Jairo, né? Para curar a filha de Jairo, ressuscitar a menina. Aí, quando ela conseguiu tocar com toda dificuldade, todos os irmãos sabem da história, eu tenho certeza, mas é bom a gente relembrar, quando ela conseguiu com toda dificuldade tocar na barra do manto do Senhor
Senhor Jesus, na mesma hora, a fé dela foi tão grande, era tão maravilhosa, que na mesma hora ela sentiu parar a sua hemorragia, estancar o sangue. E no mesmo momento, o Senhor Jesus notou que dele saiu virtude, um toque diferente. Aí perguntou para os discípulos e para toda a multidão, olhou em volta e perguntou: quem me tocou? Os discípulos, né? Apavorados: Senhor, quem te tocou? Olha a multidão que está te apertando e te oprimindo. O Senhor ainda pergunta: quem te tocou? Praticamente todo mundo te toca, todo mundo te aperta. Não, esse toque foi diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude, de mim saiu poder, de mim saiu poder curativo. Na versão de hoje fala dessa maneira: de mim saiu poder curativo. Entendeu? Na linguagem